Então vamos lá para mais alguns exercícios de primitivas. Vamos resolver mais estes 3 exercícios aqui, né? Bem, agora envolvendo um pouco de raízes. Bem, essa primeira aqui tu pode pensar o seguinte, olha, eu posso escrever isso como, que é a raiz de x, raiz quadrada de x. Então vamos lembrar da nossa propriedade de radiciação que diz o seguinte, que raiz n de a elevado a m, esse cara é a elevado a m sobre n. Lembra que bem aqui no caso tem o 1 e bem aqui no caso tem o 2. Então isso aqui é a mesma coisa que x elevado a meio. X elevado a meio mais 1 dividido por meio mais 1. Agora só é fazer a minha continha, não é isso? No caso aqui eu vou ter meio mais 1, ou seja, 1 meio mais 2 meios. 3 meios, tá certo? Dividido por 3 meios. Então isso aqui vai ficar como? X raiz quadrada de x à terceira, dividido por 3 meios, certo? Então esse cara vai ser quem? Aqui é uma divisão de fração, tu vais conservar a primeira, multiplicar pelo inverso da segunda, vai ficar com 2 sobre 3. Então essa é a solução da minha primitiva da raiz de x dx. Bem, tem uma forma da gente fazer isso direto, né? Eu acabei de colocar aqui na nossa tabelinha, tá bom? Raiz n de x elevado a p vai ser n raiz n de x elevado a p mais n dividido por p mais n. Então vamos tentar fazer direto isso aqui utilizando a nossa fórmula. No meu caso aqui, substituindo aqui, olha, isso aqui seria 2 e isso aqui seria 1. Então, utilizando minha formulazinha e substituindo os meus valores, como é que vai ficar fazendo isso aqui direto? Vamos ter o seguinte, ó, isso aqui vai ser quem? Vai ser o meu n, que no caso é quanto? 2. Raiz n, que no caso é 2, vezes x elevado a p mais n. Quem é o meu p? 1, né? Isso vai ficar 1 mais 2, dividido por 1, ou seja, o meu p, que é 1, mais o meu n, que no caso é 2, p mais 2. Então isso aqui de cara ficaria quanto? 2 raiz quadrada de x elevado à terceira, dividido por 3. Ó, fiz direto, utilizando a minha formulazinha. Vamos para o próximo. Esses outros aqui, pessoal, eu já vou utilizar a minha formulazinha. Lembra que bem aqui tem um 1, não é isso? Então como é que vai ficar isso aqui? O meu n é quem? 3. Então vai ficar 3 raiz n, que no caso é 3, x elevado a 3 mais 1, ou seja, o meu p mais n, dividido por 3 mais 1. Então esse cara vai ser igual a quanto? 3 raiz cúbica de x elevado à quarta, dividido por 4. Vai ser quem? Esse indivíduo aqui, mais o meu c, né, galera? Não esquece desse meu c. Tá bom? Ó, pessoal, fazendo, né, no passo a passo, como a gente fez no anterior, ficaria aqui, né? Então é só acompanhar, no caso aqui, o nosso raciocínio. Vai dar, claro, o mesmo resultado, naturalmente. Vamos para o nosso outro exercício. Bem, utilizando a nossa formulazinha, né, pessoal? Agora só é substituir os valores. Vai ficar como? N, que no caso é quanto? 3. Então eu vou ter 3 raiz n, que no meu caso é 3, x elevado a p mais n, 3 mais 2, que no caso vai ser 5, dividido por p mais n, que no caso é 3 mais 2. Então aqui está o meu resultado, não é isso, pessoal? Mais o meu c. Vamos então, pessoal, para a resolução de mais alguns exercícios. A primitiva da soma é a soma das primitivas, certo? Então eu faço parcela por parcela. Então a primitiva de 2, lembra que 2 é uma constante, é o k. Então quem vai ser a minha primitiva? Kx, né? Ou seja, 2 vezes a variável. No caso, então quem vai ser isso aqui? 2x. Mais a raiz quarta
de x elevado a 1. Aí vamos lembrar daqui da minha formulazinha, né? Então voltando para cá, né, pessoal? Olha, o meu n é quanto? 4. Raiz n, 4. X elevado a quinta, x elevado a p mais n. Então é 4 mais 1. 5 dividido por 5. Não esquecendo que aqui tem o 2 e que aqui tem o 1. Não é isso, pessoal? Então eu vou ter 2, que é o meu n. Raiz de 2 mais 1, no caso vai ficar raiz cúbica, dividido por n mais p, que no caso é 2 mais 1. Então vai ficar 3, né? Mas, ó, isso aqui, ó, lembra que a gente já fez alguns exercícios disso aqui, não é isso? Sobra esse cara, fica com sinal negativo, não é isso? Então vai ficar x elevado a menos 2 mais 1 dividido por menos 2 mais 1. Poderia fazer direto, né? Fiz no passo a passo aí. Então vai ficar como, pessoal? Raiz 2 raiz quadrada x a terceira dividido por 3 menos 1 sobre x. Né? Isso aqui a gente faz direto. Já tem essa resolução aqui nos exercícios anteriores, nos vídeos anteriores. O nosso exercício pede o seguinte: raiz é a primitiva de x ao quadrado mais 1 dividido por x dx. Eu teria que utilizar umas outras regras de integração aí, não é isso? Mas dá para eu ajeitar isso aqui, não é isso? Eu vou olhar para cá e percebo o seguinte, olha, que esse cara x ao quadrado mais 1 é a mesma coisa que x ao quadrado sobre x mais 1 sobre o meu x. A primitiva disso é a primitiva desse cara bem aqui dx. Não é isso? Agora eu posso fazer direto. Então isso aqui vai ficar como? Primitiva, x ao quadrado sobre x, divisão de potência de mesma base. Conserva a base e subtrai os expoentes. Tem 2, aqui tem 1, 2 menos 1, 1. Então fica x. Mais 1 sobre o meu x. Tudo isso aqui, dx. Beleza, pessoal? Agora é tranquilo, né? Quem é a primitiva de x? X ao quadrado sobre 2. Lembro da minha propriedadezinha. Mas, quem é a primitiva de 1 sobre x? Dx, 1 sobre x dx, log natural de x. Então vai ficar log natural de x mais o meu c. Sempre eu vou ter minha constante. Sempre eu vou ter minha constante. Não esquece. Na hora da solução, né, às vezes a gente esquece de colocar, mas numa prova, por exemplo, tu não pode esquecer de colocar essa constante. Pelo amor de Jesus Cristo. Então eu vou ter como minha solução, não é isso, pessoal? X ao quadrado sobre 2 mais log natural de x mais o meu c. Beleza, galera? Então bora para mais alguns exercícios. Bem, pessoal, a gente já viu pela nossa tabela, né, algumas primitivas, a gente acrescentou aqui mais algumas outras primitivas, e nós vamos direto utilizar a nossa tabela, tá certo? Então vamos lá. E elevado a x dx. Bem, pessoal, a primitiva de e elevado a x é o próprio e elevado a x. A primitiva de e elevado a x é o próprio e elevado a x mais uma constante c. Bem, aqui o cara nos pede o e elevado a 2x dx. Eu tenho que lembrar do seguinte, galera, olha, que o e, a primitiva de e elevado a alfa x dx é 1 sobre alfa e elevado a alfa x, mais uma constante c. Então pronto, né? Basta irmos para a nossa tabela. Quem está assumindo o meu valor de alfa aqui, quem é? O alfa ele é igual a 2, certo? Logo, eu vou ter quem? 1 sobre o meu alfa, 1 sobre o meu alfa, que é o meu alfa, 2, então vai ficar 1 sobre 2, elevado a 2x, mais uma constante c. Agora eu tenho e elevado a menos x dx. Aí é o mesmo raciocínio, né, pessoal? É lembrar que aqui, no caso, está menos x. Esse menos x, ele equivale a menos 1x. Então eu vou ter 1 sobre o meu alfa, que no caso é menos 1, e elevado a menos x. Isso aqui vai ficar 1 sobre menos 1, o mais com menos vai dar menos, então fica menos 1, e elevado a menos x, mais uma constante c. Bem, vamos resolver a nossa D agora, né? Aí lembra, galera, que eu tenho 1 sobre e elevado a 3x. O que eu posso fazer? Eu posso subir com esse cara,
e trocar o sinal dele, né? Nossa propriedade de potência. A gente já viu várias vezes isso aqui. Subi e troquei o sinal. Bem, pessoal, o alfa assume o lugar de menos 3, então vai ficar 1 sobre o alfa, que no caso é o menos 3, e elevado a menos 3x mais uma constante c, certo? Aí eu posso pensar o seguinte também, né? O mais com o menos vai dar menos, então eu tiro o sinal daqui e coloco bem aqui, ó. Só para ficar mais bonitinho. Bem, pessoal, já sabemos que a primitiva da soma é a soma das primitivas. Então, a primitiva de 1 sobre x é log natural de x. Mas a primitiva de e elevado a x é o próprio e elevado a x. Então fica e elevado a x mais a minha constante c. Tranquilo? Bem, pessoal, vamos agora para mais alguns exercícios, né? Isso agora utilizando uma das funções que a gente mais utiliza, né, nos nossos exercícios, que é a primitiva de seno, das funções trigonométricas, né? Seno e cosseno. Bem, aí eu tenho que lembrar, né? Bem, eu preciso lembrar, a primitiva de seno de x é o menos o cosseno x. Primitiva do seno de alfa x é menos 1 sobre alfa cosseno de alfa x. Esse nosso primeiro aqui é tranquilo, né? Ó, que é a primitiva do seno de x menos o cosseno de x. Então, menos o cosseno de x mais o meu c. Numa situação, galera, que eu não tiver, por exemplo, a minha tabela em mãos, eu preciso lembrar pelo menos das minhas derivadas, não é? É lembrar das minhas derivadas, porque a primitiva, como a gente falou logo nos nossos primeiros vídeos, a primitiva é a antiderivada. Então, eu sabendo a derivada, eu inverto e encontro a primitiva. Por exemplo, se eu tenho f de x igual a seno de x, a primitiva é o cosseno de x. Então, ao fazer o contrário, ou seja, então quem é a primitiva do cosseno de x? É o seno x. Eita, nossa tabelinha estava toda errada, né? Mas quando a gente faz o exercício, a gente corrige, tá? No caso, o do seno de x é o menos o cosseno x, o do cosseno x é o seno x, o seno de alfa x, né? Eu tenho o coeficiente do meu x aqui, é menos 1 sobre alfa cosseno de alfa x, e o cosseno de alfa x, ou seja, eu tenho um coeficiente aqui no x do cosseno, é 1 sobre alfa seno de alfa x. O meu alfa está assumindo o valor de 5, tá certo? Então pronto, né? Como é que vai ficar isso aqui? Vai ficar 1 sobre, olha, eu tenho seno de alfa x, seno de alfa x. Então vai ficar menos 1 sobre alfa, menos 1 sobre alfa, que é o alfa? 5, certo? Cosseno de alfa x, ou seja, cosseno de 5x, mais a minha constante c. A c fala sobre o cosseno de x dx. Ora, quem é o cosseno de x dx, galera? Seno de x mais o meu c. Sem segredo nenhum, né? Ó. Seno de x, primitiva do cosseno, seno de x, mais a minha constante c. Na D eu tenho cosseno de 3x dx. Aí lembra novamente, tu tens aqui, galera, um coeficiente do x. O meu alfa, no caso aqui, é quanto? 3. O meu alfa é 3. Logo, o cosseno de alfa x dx é quem? É 1 sobre alfa seno de alfa x dx. Então isso aqui vai ficar 1 sobre 3, não é isso? Seno de alfa x, ou seja, seno de 3x, mais a minha constante c. Ó, agora quem é que está assumindo, galera, o meu valor do alfa? Lembra que bem aqui tem um 1, né? Sempre. Logo, o meu alfa é quem? 1 sobre... Então vamos lá, pessoal. Então vai ficar 1 sobre alfa. Quem é alfa? Meio, certo? É o menos, não esquece, né? Colocar aqui o menos, né? Menos cosseno de alfa x. Então vai ficar meio ou simplesmente x sobre 2. Mais uma constante c. Certo? Esse cara aqui, galera, vai ser quem? Vai ficar menos. Aí lembra que tu tá rolando aqui uma divisão de fração, não é isso, pessoal? Conserva a primeira fração, multiplica pelo inverso da segunda. Poderia vir direto, né? Sem problema nenhum. 2 cosseno
de x sobre 2 mais o meu c. Está aqui a minha solução. Primitiva de seno de x sobre 2 menos 2 cosseno de x sobre 2 mais a minha constante c.